Pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre produção conjunta. Tá? Essa aula ela faz parte um pouquinho aí de contabilidade de custos, mas é um assunto que caiu em 2018, depois não caiu mais, mas ele pode cair a qualquer momento. Tá? Então, produção conjunta e equivalente de produção são os dois temas que nós falaremos nesse vídeo. O que é produção conjunta, pessoal? Produção conjunta é o seguinte: a produção conjunta ela ocorre quando nós temos a seguinte situação. Olha só. A produção conjunta ocorre quando diversos produtos resultam da mesma matéria-prima. Por exemplo, produção de gasolina, querosene, diesel, emulsão asfáltica, a partir do petróleo. Após o abate de um boi, há diversos tipos de carne. Esmagamento da soja gera óleo e farelo. Então, o que é a produção conjunta? A produção conjunta é o seguinte: quando de uma mesma matéria-prima você tira diversos produtos, tá? Então, a produção conjunta é a sistemática. A produção conjunta é a sistemática. De uma mesma matéria-prima, você extrai diversos produtos. Entendido? Beleza? Quem entendeu, diga ok para a gente poder seguir. Então, beleza, a gente já sabe que da produção conjunta é uma matéria-prima que são extraídos diversos produtos, tá? Mas o que você precisa saber? Existem diversas formas aí de você ter uma produção conjunta. O primeiro é o chamado coproduto. O que é o coproduto? Pessoal, o que é o copiloto quando você está num avião? O que é o copiloto? Né? O que é um coautor? O que é um copiloto e um coautor? Copiloto e coautor, o copiloto é uma pessoa que está ali para pilotar também, não é? O coautor é uma pessoa que escreve a mesma obra com aquela outra pessoa, não é verdade? Então nós temos copiloto, coautor e temos coproduto. Então o que é o coproduto? Coprodutos são os próprios produtos principais, só que assim chamados porque nascidos de uma mesma matéria-prima. São os que respondem pelo faturamento da empresa. Então o que você precisa saber, pessoal? Olha só. Então, coproduto, vamos supor da madeira, nós temos o seguinte: nós temos uma mesa, nós temos cadeiras e nós temos aí, por exemplo, estantes, tá? Então vamos supor que lá do pé de árvore a gente extrai a madeira e você tem esses três produtos. Eles saíram todos da mesma matéria-prima, que é a madeira. Então eles são coprodutos. Conseguem entender? Todos têm o mesmo grau de importância, obviamente que podem ter receitas distintas, mas eles possivelmente podem ter o mesmo grau de importância dentro aí do faturamento da empresa. Ou não, podem ser diferentes, mas eles têm relevância dentro do faturamento da empresa. Então, coprodutos são os produtos principais que são nascidos de uma mesma matéria-prima. Entendido, pessoal? Sim ou não? É só lembrar do copiloto, do coautor e assim por diante. Além disso, nós temos os chamados subprodutos. Gabriel, o que vem a ser um subproduto? Olha o nome, sub. Quando a gente fala sub-zero, né? A galera que gosta de tomar uma cervejinha aí, o que é o sub-zero? Aquela Antártica sub-zero. O que é? O que é um subproduto? São aqueles itens que surgem de forma normal durante o processo de produção e possuem mercado de venda relativamente estável, tanto no que diz respeito à existência de compradores quanto ao preço. São itens que têm comercialização tão normal quanto os produtos da empresa, mas que representam porção ínfima do faturamento total. Então só vamos reforçar aqui. Quando a gente está falando, né, da madeira, a gente tem que as estantes, a mesa e a cadeira, elas são coprodutos ou subprodutos, pessoal?
são coprodutos. Beleza? Só que, aí vamos supor que dessa madeira saem retalhos. Retalhos que você utiliza para fazer, para vender. Vamos supor que vão ser fabricados brinquedos desses retalhos. Tá? Então, retalho, ele não, você concorda comigo que ele não tem, né? Que ele não tem a mesma importância das estantes, da mesa, das cadeiras? Não é verdade? Eles não têm, né? A mesma importância. Então, por conta disso, eles são chamados de subprodutos, tá? Eles não são produtos propriamente ditos. Ó, anota aí. Não são produtos propriamente ditos, tá? Eles não recebem custos. Beleza? Um retalho, uma lasquinha de madeira que é vendida. Só que, né, eles surgem de forma normal durante o processo de produção e possuem mercado de venda relativamente estável. Então você consegue vender esses retalhos. Beleza? Você consegue vender esses retalhos. Ok. Então, se conseguiram entender a diferença de coproduto e subproduto, respondam para mim sim ou não para que a gente possa seguir. Tá? Agora, quando nós estamos falando de sucata, sucata já é diferente. O que é a sucata? Sucata são itens, olha só, sucata são itens cuja venda é esporádica e realizada por valor não previsível na data em que surgem na produção. Por isso, não recebem custos e não aparecem como estoque na empresa, mesmo que existam em quantidade razoável. Então, da madeira, prestem atenção na hierarquia, tá? Da madeira, nós tivemos aí, as estantes, as cadeiras e as mesas, que são o quê? Repitam para mim. Estante, cadeira e mesa é o quê? Coproduto. Nós tivemos os retalhos, que são utilizados aí para fazer brinquedos, que nós falamos que são o quê? Estão abaixo dos coprodutos. Aqui nós estamos falando dos subprodutos. E nós temos a sucata. A sucata, por exemplo, você está lá no processo de fabricação dos móveis, etc., e sobra uma serragem. Quem já viu o que é serragem? Serragem, né, é ali, como diz o ditado, é o cocô do cavalo do bandido, né? Tipo assim, cara, é serragem, é o que sobrou ali mesmo, não é o retalho. O retalho é o pedaço da madeira, tal. Agora a serragem não é aquele farelo, né? A serragem é o que a gente chama de sucata. Né? A sucata. A venda é esporádica, o valor não é previsível, tá? Por isso eles não recebem custo e não aparecem como estoque. Beleza? Então, só isso que vocês precisam saber. Só para a gente esquematizar aqui. Produção conjunta. Coproduto são os produtos principais. Subprodutos são os produtos que têm um mercado de venda relativamente estável, mas são sub. E a sucata, né, sai aqui da frente, é a venda esporádica e realizada por valor não previsível. Tá? Agora, o que você precisa saber ainda para que você possa seguir? Qual o tratamento contábil? Né?
Então, o coproduto, pessoal, ele é o produto principal. Então, ele é considerado como qualquer outro produto da empresa. Eles recebem custos, eles vão ficar nos estoques e assim por diante. Você lembra que nós temos uma aula de custos no CFC de AZ, na Escola Contábil, que a gente chama a aula dos 3 razonetes? Você consegue lembrar? O que são os 3 razonetes? Os 3 razonetes são estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração e estoque de produtos acabados. Então, os coprodutos, eles vão ficar exatamente assim. A matéria-prima entra aqui, depois vai para cá, depois aqui você coloca os custos de fabricação e assim por diante. Então, o coproduto, ele é considerado como qualquer produto. Acabou o produto, vendeu, vai para o CPV. Beleza? Vai para o CPV, normal. Gabriel, mas e os subprodutos? O subproduto tem um tratamento diferente. O subproduto, ele não recebe custo, mas ele é contabilizado como estoque, tá? Então, a receita originária da sua venda é considerada uma redução do custo do período. Mas o que você quer dizer com isso, Gabriel? Vamos dar uma olhada. Então, vamos supor que os custos de produção de um determinado período foram de 50 mil, com o aparecimento de subprodutos que irão gerar 1.200 de receita. Então, o que a gente vai fazer aqui? O subproduto ele vai ser lançado como estoque. A gente vai deixar da seguinte forma. Aqui, vamos lá. Vem aqui comigo. Então, aqui você vai lançar da seguinte forma. Então, quando esse estoque de subproduto ele apareceu, você vai lançar do seguinte. Você vai lançar estoque de subproduto, tá? Espera aí, só um segundo. Beleza, cancelar. Beleza. Então, estoque de subproduto. Qual o valor do subproduto aqui? 1.200. E em contrapartida, você vai reduzir o custo de produção do período, que vai aparecer lá em estoque de produtos em elaboração, por exemplo, 1.200. Porque aí você estava lançando X, A, B, C. Esse 1.200 ele vai reduzir, tá? E aí quando você vender o subproduto, o que você vai fazer? Você vai dar baixa no estoque e vai lançar aqui no caixa esses 1.200, beleza? E aí lá quando você for fazer a DRE, não vai aparecer, porque já está tudo aqui, ó. Você lançou no estoque, reduziu o custo de produção, diminuiu depois aqui quando vendeu e entrou o dinheiro no caixa, tá? Só para que você possa entender. Então, só para a gente sintetizar aqui para que você saiba, tá? Os coprodutos. Por que eu estou falando isso? Isso aqui é só apanhado geral para que você entenda a síntese, tá? Das sucatas, o que você precisa saber? Sucata não recebe custo. Que no caso ali vai ser a serragem, tá? Além disso, a sucata não é contabilizada como estoque. E por fim, caso você tenha a venda de uma sucata, você lança como outras receitas operacionais. Beleza? Então é assim que funciona. Sucata não recebe custo, não lança como estoque e quando você tem receita, você lança como outras receitas operacionais. Veja que é o caso da serragem, tá? Então, coproduto vai lançar normal, os 3 razonetes, terminou, vai para o CPV e assim por diante, o que a gente estuda na contabilidade de custos normal. Sucata, a gente não contabiliza como estoque, tá? E
Quando você tem uma receita com sucata, você lança como outras receitas operacionais. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente precisa saber. Ó, questão. Vou sumir aqui da tela para a gente poder trabalhar direitinho aqui. Vem comigo, vem comigo. Vamos lá, questão. Uma entidade produz, utilizando a mesma matéria-prima, os produtos tipo A, B e C. Essa entidade apresentou em maio de 2018 os seguintes dados relacionados à produção. Produto tipo A, tipo B e tipo C. Olha só o que nós temos aqui. Matéria-prima processada, quantidade líquida produzida e rejeito, tá? Então, matéria-prima, quantidade líquida produzida e rejeito. Seguindo. Os custos da matéria-prima processada no período foram 1.200. Os custos indiretos de produção no período foram de 960. O rejeito gerado na produção é considerado um subproduto, sendo comercializado ao valor de R$1 por quilo. A entidade rateia os custos indiretos com base na quantidade líquida produzida. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o custo unitário por quilo de cada produto dessa entidade no período foi de... Aí você olha para essa questão e fala, danou-se, né? Mas fiquem tranquilos porque é basicamente o que a gente estudou até aqui, tá? Então, como assim, Gabriel? O que a gente precisa entender aqui, pessoal? É o seguinte. Matéria-prima processada, quantidade líquida produzida e rejeito. Então vamos usar o nosso tic-teco para pensar. Quando você tem a matéria-prima processada, isso aqui é o total de matéria-prima que você usou, certo? Se de 20 quilos você extraiu 12, significa que sobraram quantos, pessoal? Quantos que foram inutilizados? 8. Então pega aqui 20 menos 12 dá 8. Então, por exemplo, de 20 quilos, tá? De 20 quilos, 12 você salvou, 8 você jogou fora. Então, a matéria-prima processada foi 20, a quantidade líquida produzida foi 12 e 8 é o que a gente chama de rejeito. Isso ficou claro para vocês? Respondam para mim sim ou não para que a gente possa dar continuidade, tá? Então, o que eu quero que você entenda? O rejeito... A questão falou que rejeito é o quê? É considerado um subproduto. Se é subproduto, o que eu quero que você lembre do subproduto é que ele é uma redução do custo de produção, que é o que a gente falou para vocês ali. Ficou claro? Sim ou não? Tá? Então, sempre que você estiver resolvendo uma questão de contabilidade de custos, você vai lembrar o seguinte: os custos, galera, os custos de um produto, quando nós temos mais de um tipo de produto sendo fabricado, os custos eles podem ser diretos e podem ser indiretos. Tá? E vamos dar uma olhada, ó, o que a questão está pedindo? O custo unitário por quilo de cada produto. O custo unitário por quilo de cada produto. Então, ó, o custo da matéria-prima processada no período foi de 1.200. Matéria-prima é custo direto ou indireto, galera? Matéria-prima, respondam para mim. Matéria-prima é um custo o quê? Direto. 1.200. Então, como que eu vou saber o que eu processei de matéria-prima? Ora, é só você olhar quanto de matéria-prima eu processei. 20 mais 40 mais 60. Então, quanto de matéria-prima eu utilizei aqui no total? 120. Então, é papum. Custo direto. Ó. 1.200 que eu tive de custo direto, dividido por 120 quilos, vai me dar um custo de quanto por quilo? 12, tá? 10 por quilo.
Então eu tive um gasto de R$10 por quilo de matéria-prima. Todo mundo entendeu isso? Responda para mim sim ou não, tá? Então nós temos aqui produto tipo A, tipo B e tipo C, tá? Aqui nós temos matéria-prima, que vai ser o seguinte: se é 10 por quilo, 20 vezes 10 para o produto A vai dar quanto? Agora você vai vir aqui, ó, 20 vezes 10, 40 vezes 10, 60 vezes 10. Então, de matéria-prima vai ser 200. Do produto B vai ser 400. E do produto C, 600. Quem entendeu isso, diga eu. Só para a gente saber se está tudo em paz. Quem entendeu disso, diga eu. Tá? Então, isso aqui é a matéria-prima que foi processada. Beleza? Só que aí, acabou? Nós temos só os custos indiretos? Não. O que a questão falou? Ó, os custos indiretos de produção no período foram de 960. Então, os custos indiretos de produção no período foram 960. Então, 960 é custo direto ou indireto, pessoal? Indireto. Então, ó, lembra que é sempre isso. Questão de custos é sempre isso. É você falar quais são os custos diretos, quais são os custos indiretos. Os custos indiretos são de 960. Mas você vai lembrar aqui, com base em tudo que a gente já falou para vocês, que quando a gente fala de custo indireto, uma palavra já vem automaticamente na nossa mente. Quando a gente fala de custo indireto, a gente já lembra do quê? De qual palavra? Qual a palavrinha mágica? Rateio. Primeira coisa que vem na cabeça quando a gente está falando de custo indireto é rateio, cara. Tem que ter rateio, beleza? E aí, ó, vamos ver. A entidade rateia os custos indiretos com base em quê? Com base na quantidade líquida produzida. Quantidade líquida produzida. Então, os meus custos indiretos de fabricação, eu vou ter que, para ratear, eu vou ter que ver qual foi a quantidade líquida produzida. Então, pessoal, qual foi a quantidade líquida produzida? Ó, 12 mais 30, que dá 42. 42 mais 54 dá quanto? 42 com 54 dá 96. Muito bem, a galera está acertando. Custo indireto é rateio. Então é 96 o meu total de quantidade líquida produzida. Então, por quilo de custo indireto, é 960 dividido por 96, o que vai me dar 10 por quilo também. Ó, a galera acertou, parabéns. Aí eu venho aqui, ó. Então, como que eu vou ratear os meus custos indiretos? Se o critério de rateio é a quantidade líquida produzida, então no produto A, vamos aqui comigo, ó, custo indireto de fabricação, o famoso CIF, tá? Então no produto A vai ser 12 vezes 10, que vai dar 120. 30 vezes 10, que vai dar 300. E 54 vezes 10, que vai dar quanto? 540. Acabou, pessoal? Sim ou não? Não. O que está faltando a gente fazer aqui ainda? A gente tem que considerar quem? O rejeito. E o rejeito a gente falou que é o quê? O rejeito a gente falou que ele é um subproduto. E quando você lembrar do subproduto, você vai lá no que a gente anotou atrás
E você vai lembrar que subproduto, ele reduz o custo da produção. Ele reduz o custo da produção. E como ele reduz o custo da produção, o que a gente vai procurar aqui? Vem comigo, ó. O rejeito gerado na produção é considerado um subproduto, sendo comercializado ao valor líquido de R$1 por quilo. Então, beleza. Eu tive quanto de rejeito no produto A? 8. Então, 8 vezes 1 vai dar 8. Então, ele vai reduzir o meu custo de produção. Então, aqui é menos 8. O rejeito do produto B é quanto? 10 vezes 1 vai reduzir o meu custo do produto B em 10. E no tipo C é vezes 1 também, porque é R$1 por quilo, vai reduzir o meu custo de produção em 6, galera. Então, qual vai ser o meu custo total aqui? Vejam que questão casca grossa, né? Vejam que, cara, é casca grossa essa questão, né? E aí, quando a gente está falando disso, a gente vai encontrar aqui o custo total. Vamos chamar de CT. O que vai ser o custo total, portanto, galera? O custo total vai ser 200 mais 120, 320, menos 8, 312, tá? 400 mais 300, 700, menos 10, 690. 600 mais 540, 1.140, menos 6, 1.134. Tá bom? Mas, pessoal, e agora? Já resolvi a minha questão? Já tenho resposta? Não. Por quê? Porque não é isso que a questão pede. Eu já estou quase lá. Já foi 90%. Estou quase ganhando a minha medalha de ouro aqui. Mas por que não? A questão que é o quê? O custo unitário por quilo de cada produto. O custo unitário por quilo de cada produto. Então, o que você precisa fazer? Qual vai ser o custo unitário por quilo de cada produto, pessoal? Ora, o que você precisa fazer agora é dividir isso pela quantidade líquida produzida, que é o final quanto foi produzido. Então, 312 dividido por 12, 690 dividido por 30 e 1.134 dividido por 54. Então, isso vai dar quanto? 26, 23 e 21, tá? Gabarito, portanto, letra A, tá? Letra A. Beleza? Fácil, galera, não é fácil. Mas se você fizer 2 vezes isso aqui, cara, terminou essa aula, terminou a aula, faz 2 vezes essa questão aqui sozinho. Quero ver se você vai arrascar aí na sua prova, tá? Então, assim, difícil, mas o raciocínio não foge no que a gente ensina aqui no CFC de AZ, não foge no que a gente ensina nas nossas aulas de custos, não foge de tudo que a gente vem tratando aqui, beleza? Fechou? Então, vamos embora. Próxima questão. Apropriação dos custos conjuntos aos coprodutos, tá? Então, o que acontece? Às vezes, você tem custos que são custos conjuntos, né? Você tem custos que, cara, estão ali, né? Você está fazendo o mesmo custo para produtos semelhantes que nasceram da mesma matéria-prima. Como que você vai tratar? Tá? Existem algumas formas de você fazer isso, mas o principal que a gente vai ensinar aqui é o que a gente chama de método do valor de mercado, tá? Porque esse caiu lá atrás, na época que ainda era FBC, né? E não a Consulplan que fazia a prova, então você tem que saber se aparecer, tá? Então a gente vai apropriar os custos conjuntos de forma proporcional à receita total de cada produto. Então olha só o exemplo. Vamos supor que determinada empresa tenha incorrido em custos conjuntos de produção no valor total de 36 mil. A empresa deve atribuir os custos conjuntos a 3 produtos que possuem as seguintes
características, tá? Então vejam que os custos conjuntos, né, que você teve para produzir 3 produtos, tipo A, B e C, foi de 36. E a receita de cada um foi isso aqui, ó, 15.400, 16.600, 18, o que vai totalizar 50, tá? Então, como que eu vou distribuir esse custo de 36 mil entre os produtos? Eu vou fazer aquilo, ó. Então, aqui, o total que eu tenho, né? Então, o método do valor de mercado. Eu vou atribuir os custos proporcionalmente à receita. Então, qual é o total da minha receita? Ó, 15.400, 16.600, 18. O total da minha receita é 50. Então, quanto que o produto A representa da minha receita? 15.400 dividido por 50. Quanto que o produto B representa da minha receita? 16.600 dividido por 50. Quanto que o produto C representa da minha receita? 18.000 dividido por 50, tá? Então é isso. Beleza? Então você vai fazer isso aqui, né? Você vai fazer isso e depois você vai encontrar um percentual e multiplicar, né? Então, por exemplo, o percentual que você achou para o produto A fica de tarefa aí para você fazer. Você vai multiplicar isso por 36 mil, que é o custo conjunto. O percentual que você encontrou para o produto B, você vai pegar isso e vai multiplicar por 36 mil, que é o custo conjunto que você tem que apropriar. E o percentual que você achou para o produto C, você vai pegar isso e multiplicar também por 36 mil. É só isso, Gabriel? Cara, é só isso, tá? Não tem muito mistério. Quer ver? Ó, vamos dar uma olhada. Uma indústria apresenta o custo padrão necessário para comprar, cortar e beneficiar uma tora de madeira. Custos com materiais, 125 mil. Custos de transformação, 55 mil. Do processo inicial saíram 2 produtos partindo desses custos conjuntos: chapa de madeira e viga de madeira. Os valores de venda estimados desses 2 produtos são os seguintes: chapa 252, viga 378. Os custos adicionais para a venda das chapas são estimados em 50 mil e para a venda da viga em 112 mil. Tá? Considerando o valor das vendas dos produtos finais como base de rateio e considerando os custos conjuntos das chapas de madeira e vigas de madeira, as margens líquidas em percentual de cada produto são respectivamente. Galera, então primeiro a gente precisa saber o que é margem líquida, né? Margem líquida a gente estuda lá na aula de análise das demonstrações contábeis, questão boa da FBC, tá? Então o que é a margem líquida inicialmente? A margem líquida é o seguinte: é o quanto sobra de lucro líquido do exercício depois em relação às suas vendas. Tá? Então, quanto sobra lá na última linha, na sua DRE, em relação às suas vendas. Conceito extremamente importante para quem quer conhecer de negócios. Tá? Então, margem líquida é extremamente importante. Beleza? Mas, fora isso, o que a questão nos diz? Fala o seguinte, que você tem... Quando a questão falou 2 produtos, falou do processo inicial sairão 2 produtos. Então, você já vai lembrar que isso é uma questão de produção conjunta. E aí você já vai lembrar da aula de coproduto, subproduto, sucata. Beleza? Então, custo necessário para comprar, beleza. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? A questão ela quer saber a margem líquida. Tá? Ela quer saber a margem líquida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar montando uma DREzinha aqui, né? Porque ela quer saber a margem líquida. Nós temos 2 produtos. Nós temos as chapas de madeira e nós temos as vigas de madeira. Tá certo? Acompanhando? Responda para mim positivo, tá? Então a chapa de madeira, o valor de venda, ou seja, a receita,
é de 252K. Beleza? A viga de madeira, o preço de venda é 378K. Beleza? Beleza. Então, o custo padrão para comprar e beneficiar uma tora de madeira é de 125 mais 55. Só que isso aqui já está dividido entre a chapa e a viga? Sim ou não? Porque da tora de madeira, você tira a chapa e a viga. Mas não tá, porque eu sei que isso aqui é um custo conjunto. Ou seja, eu sei que esse 125 mais 55, né? 120 com 50, 170, 5 com 5, 10, 180. Eu sei que esse 180 é para chapa e para viga. Não está dividido. Mas como que eu vou dividir isso então? A questão falou, ó, considerando o valor da venda dos produtos finais como base de rateio. Então, você vai utilizar o valor de venda do produto como base de rateio. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou fazer o seguinte. Como que eu vou ratear o 180? É o seguinte. Chapa, vamos colocar aqui. E viga. Qual o valor de venda da chapa? 252. Qual o valor de venda da viga? 378. Faz a soma, por favor, pessoal. 252 com 378. Você vai encontrar quanto? R$630. Tá? Então, como que eu vou ratear o 180, galera? Como que eu vou fazer o rateio dos 180 mil? Ó, 180 mil é o total de custo conjunto que eu tenho, tá? 180 mil. E quanto desse 180 mil vai para a chapa? 180 mil vezes 252 mil de 630. Entenderam? Quanto desses 180 mil vai para a viga? 180 mil vezes 378 mil sobre 630. Tá? Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou encontrar o quê? Que para a chapa vai um total de R$72 mil desses custos. Para a viga vai um total de R$108 mil desses custos. Beleza? Entendido? Sim ou não? Entendido? Só para saber, galera. Senão a gente não consegue seguir. E aí, vamos conseguir para a apuração da nossa DRE. Eu já sei que o custo aqui da chapa é 72K. E o custo da viga é 108. Beleza? Acabou? Não. Vamos ver o que a questão fala. Os custos adicionais para a venda são estimados em 50 mil para a chapa e 112 para a viga. Então, na DRE, isso entra. Custo adicional. 50 para a chapa. E quanto para a viga? 112. Tá? Então, quando eu pegar 252 e tirar 72 e tirar 50, eu vou encontrar quanto? 130 mil. Quando eu pegar 378, tirar 108 e tirar 112, eu vou encontrar quanto?
158 mil. Isso aqui de lucro líquido é o que a gente chama de última linha na DRE. Tá? Agora, como que eu vou saber qual é a minha margem líquida? Margem líquida, galera, é lucro líquido dividido por receita. Margem líquida é lucro líquido dividido por receita. Quando você fizer isso, você vai encontrar 51,59% para chapa e 41,80% para viga. Gabarito. Letra B. Veja que essa questão é de 2012, tá? Essa questão não é recente, mas é uma questão osso duro de roer. É uma questão osso duro de roer. Beleza? O próximo e último assunto da nossa aula, é bem mais rápido esse, é a chamada equivalência de produção. Quem aí estudou equivalente de produção na faculdade? Responda para mim. Tá? O que eu quero que você saiba aqui? O que é equivalente de produção? Você concorda comigo que nem sempre que você está elaborando um produto, você consegue começar e concluir esse produto no mesmo ano? Não é verdade? Mesmo que uma empresa seja muito dinâmica, às vezes ela é capaz de não conseguir concluir tudo no mesmo ano, não é verdade? Beleza. Então, só que você consegue pegar, por exemplo, falar assim, ó, faz uma conta para mim, tantas bananas versus tantas maçãs. Você consegue fazer? Tipo assim, misturar as frutas? Não consegue, né? Ou se eu chegar para você e falar, ó, multiplica para mim tantas Coca-Colas versus tantos Guaranás Antárticas. Cara, você não vai conseguir. Não é verdade? Porque são coisas diferentes, né? Não estou falando só de matemática, estou falando que são coisas diferentes. Então, o equivalente de produção é o seguinte. Imagine que determinado... Isso aqui é importantíssimo você conhecer esse assunto, tá? Imagine que determinada empresa ela tem um tipo de produto, tá? E esses seguintes dados são elaborados. Ó, os custos de produção do período, direto e indireto, R$100 mil, tá? Unidades produzidas, tá? Iniciadas e acabadas no período, 200. Custo unitário, né? Então vai ser o seguinte. Você teve um custo de produção do período de 100 mil e você produziu 200 unidades. Então você sabe que o seu custo unitário é de 100 mil dividido por 200, é 500 por unidade. Tá? Só que nem sempre isso acontece. Nem sempre você começa e conclui todas as unidades dentro do mesmo período. E aí que entra o período, o equivalente de produção. Tá? Então imagine que no período seguinte foram as seguintes características. O custo de produção do período foi de 107.800. Tá? Custo de produção do período foi de 107.800, tá? As unidades iniciadas foram 230, você começou 230 unidades e você acabou 210 unidades. Ou seja, você tem 20 unidades, tá? Que ficaram em elaboração. Você tem 20 unidades que não foram concluídas, porque você começou 230 e você acabou 210. Ou seja, 20 unidades ainda estão sendo elaboradas. Elas estão com grau de acabamento de 50%, ou seja, elas nem receberam o custo necessário para concluí-las ainda. Conseguiu entender até aqui? Conseguiu entender? Então, o que acontece? Quando você está atribuindo os custos, você lembra que a gente estava falando dos 3 razonetes para você? A gente sempre fala isso. A gente fala assim, ó, faz os 3 razonetes. Um segundo. Faz os 3 razonetes e aqui... Perdão, pessoal. Tô meio alérgico aqui agora. Então, faz os 3 razonetes. E tem um razonete que a gente chama
de estoque de produtos em elaboração, que é onde você lança todos os custos do período. Lembra disso? Só que quando a gente vai lançar o estoque de produto em elaboração, aqui, se você está falando de produto que foi acabado e produto que não foi acabado, como é que você vai fazer para colocar tudo na mesma coisa? Porque você lembra que eu falei que não dá para multiplicar banana com maçã? Guaraná Antártica com Coca-Cola? Aqui seria a mesma coisa. Como é que eu vou fazer isso? Se, tipo assim, uma parte foi acabada, outra parte não. Né? Então, como que funciona o equivalente de produção? Olha o nome, produção equivalente ou equivalente de produção. Então, o que você vai fazer, pessoal? Você vai fazer a produção equivalente ou o equivalente de produção. O que isso implica dizer? É o seguinte, ó, eu iniciei, tá? Foram iniciadas 230 unidades, tá? Então, no período, você começou 230 unidades. Só que quantas você acabou? Foram acabadas 210 unidades. E quantas foram não acabadas? Vinte. Tá? Então, 210 unidades foram acabadas e 20 foram não acabadas. Só que não tem como eu colocar os custos ali como se fosse uma coisa só. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que essas 20 unidades, elas estão com quantos por cento de acabamento, pessoal? Qual é o percentual de acabamento delas? É 50%. Então, isso equivale a 10 unidades acabadas. Mas como assim? Ó, eu vou te fazer uma pergunta. Você tem 2 latinhas de Coca-Cola que estão pela metade, tá? Você tem 2 latinhas de Coca-Cola que estão pela metade. Isso não equivale a você ter uma latinha de Coca-Cola cheia? Responda para mim. Sim, não é? Então, o equivalente de produção é a mesma coisa. Em vez de você pegar e tratar o acabado como acabado e o não acabado como não acabado, você vai transformar tudo em uma coisa só. Entendeu? Então, aqui é como se você tivesse falado o seguinte, ó, tenho 20 latinhas de Coca-Cola pela metade. Mas em vez de pegar e trabalhar com 20 latinhas de Coca-Cola pela metade, para não confundir a minha contabilidade, eu vou tratar essas 20 latinhas de Coca-Cola pela metade como se fossem 10 latinhas inteiras. E aí vai ficar mais fácil de eu trabalhar. Então, em vez de pegar e atribuir esses custos para 230 unidades, eu vou atribuir esses custos para quantas aqui nesse caso? 220 unidades. Tá? 220 unidades. Então, pessoal, é isso. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse custo total de 107.800 e dividir por 220. Eu vou encontrar um total de 490 por unidade. Então, aqui eu sei que para os meus produtos acabados, por exemplo, vai ser 210 vezes 490, o que vai me dar 102.900. E para os meus produtos não acabados, vai ser 10 vezes 490, o que vai me dar
4.900. Só isso, Gabriel. Só isso. É só isso. É difícil? É difícil, mas é impossível? Não, tá? Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês na questão agora, né? Então, a técnica de equivalente de produção resume-se a isso. Transformar a produção em elaboração em produtos acabados, através da multiplicação do grau de acabamento pela quantidade de unidades em elaboração, tá? Então, vamos dar uma olhada como é que isso cai em prova, tá? No mês de fevereiro de 2018, foi iniciada a produção de 500 unidades de um determinado produto. Deixa eu só voltar aqui. De um determinado produto na empresa Bem-aventurança, tá? Então, ó, já vamos esquematizar aqui para a gente não perder tempo. Então, foram iniciadas 5.000 unidades. Beleza? Ao final do mês, 4.000 estavam totalmente concluídas. Então, acabadas foram 4.000, tá? E 1.000 estavam não acabadas, ou seja, em processamento. Tá? 1.000 estavam em processamento. O percentual de conclusão das unidades em processo é 50%. Ou seja, 50% estava em processo. Tá? O custo total de produção do período foi de 900.000. O custo total de produção do período foi de 900.000. Tá? Então, o que ele quer saber? O custo de produção dos produtos acabados e o custo de produção dos produtos em processo. Então, vejam que ele quer saber o quanto que vai para produtos acabados, quanto que vai para produtos não acabados. Só isso. Conseguiram entender? Então, o que a gente vai fazer? Ora, as não acabadas são 1.000 unidades que estão sendo ali em processo de produção. Só que você acabou 50% delas. Isso equivale a quantas unidades acabadas, então? 500, pessoal. 500, tá? O que você precisa fazer, então, né? Você já sabe o seguinte, ora, o meu 900.000, em vez de eu dividir por 5.000 unidades, porque 5.000 tem 4.000 que acabaram, 1.000 que não acabaram, eu vou dividir por quantas? 4.500, porque eu transformei tudo em uma coisa só. Beleza? Eu transformei tudo em uma coisa só. Então, o meu custo vai ser de 200 por unidade. Então, quanto que vai ser o meu custo da produção acabada? O custo da produção acabada vai ser 4.000 vezes 200, o que vai me dar 800.000. E o meu custo da produção não acabada vai ser 500 vezes 200, o que vai me dar 100.000. Gabarito, portanto, é a letra A. Tá? Gabarito, letra A. Beleza? Mais uma, então, só para a gente fechar. O estilo de equivalente de produção vai ser sempre esse, tá? No mês de setembro de 2010, foi iniciada a produção de 1.500 unidades de determinado produto. Então, ó, iniciadas 1.500, tá? Ao final do mês, 1.200 estavam totalmente concluídas. Então, acabadas 1.200, tá? E restaram em processo, em fabricação, 300. Beleza? O percentual de conclusão das unidades em processo é de 65%. Ou seja, essas 300 estavam 65% acabadas. Tá? Ou seja, façam as contas. Isso aqui equivaleria a quantas unidades acabadas? 300, 65%. Se multiplicar 300 vezes 6, vai 60% de 180. 5% de 315, 195 unidades acabadas.
tá? Então, em vez de você usar o custo, né, ó, o custo total de produção do período foi 558. Então, ele quer saber o custo de produção do produto acabado e o custo de produção do produto em processo. Então, em vez de eu utilizar 1.500 unidades para fazer o cálculo, eu vou fazer de quanto? Eu vou pegar o 558 mil, tá? E dividir por 1.200 mais 195, 1.395, tá? Que vai me dar aqui 400 por unidade. Beleza? Então, meu custo de produtos acabados vai ser 1.200 vezes 400, o que vai dar 480 mil. E 195 vezes 400, o que vai dar 78 mil. Gabarito, portanto, é a letra B. Beleza? Então é isso, pessoal. Pela aula de hoje é isso. E eu espero que vocês tenham gostado.